Boa tarde. Na mesa de comunicação 2, apresentaremos 3 relatos de experiências dedicada à difusão da história e cultura afro-brasileira, a partir de patrimônios materiais e imateriais. Para compor relatos de experiências com difusão de memórias negras, convidamos Antônio Carlos Rodrigues, arte educador e ativista do movimento sociocultural afro-brasileiro no Rio de Janeiro desde 1970, fundador do Cineclube Rio Zona Norte e articulador na Federação das Favelas do Rio de Janeiro. Fundou e atuou no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro por 19 anos, fundador do Instituto Pretos Novos e coordenador do projeto Passeio Circuito de Herança Africana na Zona Portuária e primeiro guia do projeto. Convidamos também Pedro Rajão, idealizador, pesquisador e produtor negro Muro, também idealizador e produtor do Leão Etíope do Meia, que há 10 anos atua em espaços públicos do subúrbio, com música, cinema, teatro, circo e identidades negras. E é diretor e produtor do documentário Aníkù Pulapo, sobre o nigeriano Fela Kuti. A partir da pesquisa com memória de personalidades negras, realiza palestras em escolas, universidades e institutos de arte. Convido também Rúbia Luiza, bibliotecária, formada em Biblioteconomia e Gestão de Unidade de Informação pela UFRJ, mestrada em Ciência e Informação pela UFRJ, com foco em mediação cultural da informação em bibliotecas públicas. Desde 2015, exerce o cargo de biblioteca responsável da Biblioteca de Artes Visuais do Parque Lage. Atua também como mediadora cultural, desenvolvendo ações educativas, contribuindo para a difusão cultural do conhecimento. E para a mediação, Daniele Amado, doutora em História da Unirio, atua na FGV como professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Histórias, Política e Bens Culturais, coordenadora do Programa de Arquivos Pessoais, o PAP, e analista de Documentação e Informação. Também é líder do Laboratório de Educação, Memória, Acervos e Informação, do FGV, e coordenadora do projeto de extensão Escola no Acervo e do projeto Difusão e Educação Patrimonial do Acervo Histórico do CPDOC. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Eu vou começar fazendo minha audiodescrição, porque senão eu vou esquecer, porque eu estou um pouquinho nervosa. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos castanhos, meu cabelo está preso num rabo de cavalo, estou usando brincos vermelhos e estou vestindo um vestido longo, preto, com estampa colorida, vermelha, verde e laranja, e calçando tênis pretos. Estou sentada ao lado esquerdo, esquerdo dos meus colegas que estão dividindo a mesa comigo, e nós estamos sentados em cadeiras verdes à frente de um fundo preto e uma tela. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. E eu gostaria de começar também pedindo, como todos aqui, licença, principalmente porque eu vou tentar, pensando no contexto de difusão e pensando no tudo que a gente ouviu aqui desde ontem, pensar também nas encruzilhadas e nos encontros, que nós tivemos, sejam das falas de quem passou, seja da forma como todos nós fomos atravessados. E aí eu vou querer pegar um pouquinho do que a gente viu aqui esses dias, e aí vou pedir licença para os colegas também que falaram antes de mim, porque eu vou usar um pouquinho da fala de vocês. Ontem a gente ouviu algumas falas, e hoje também, que se cruzaram, de certa forma, se atravessaram. Eu vou pegar meu óculos, gente, porque eu não enxergo direito. Desculpa.
Quando a professora Silvana ontem, né, falou um pouco sobre o Januário, ela vai falar um pouco sobre o tripé, né? Ela falou sobre esse tripé da obra do Januário, né, na produção de Memórias Negras, que está baseado no resgate da dignidade, desenvolvimento da autoestima, construção de uma cidadania plena. Logo depois, também, a gente ouviu a professora Jurema falar um pouco da experiência dela, né, quando viu duas crianças conversando, duas crianças negras, e quando um menininho falou para outra, né, crianças de 5 anos, que ela tinha um cabelo de rainha. A Emanuele depois também falou sobre a questão da reparação histórica da coleção Nosso Sagrado. E o professor Mário falou, né, pegando algumas falas aqui, sobre os desafios da difusão, né, em centros de memória e documentação, né, quanto é desafiador. E a mesa que a gente vai ouvir agora vai falar sobre a difusão, né, sobre a questão da difusão, mas eu acho que eles vão trazer aqui para a gente como eles conseguiram avançar em relação a essa questão da difusão. E a gente vai perceber que a fala deles, muitas vezes, vai estar atravessada pela questão da educação também, né? Então, a difusão sendo uma ponte, onde a gente está tentando fazer uma ligação entre a memória e as outras pessoas com quem a gente quer se comunicar, com quem a gente quer dialogar, a difusão, quando essa ponte está, né, com alicerces na educação, ela pode ser muito mais concreta, né? Então, eu acho que esse é um ponto interessante para a nossa mesa também. E aí, dito isso, eu vou passar aqui já a palavra. Pergunto para vocês quem vocês acham que começa primeiro. Eu acho. Agradecer também a presença de vocês, a oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo. Boa tarde. Então, eu vou começar com a Rúbia, gente. Vou passar a palavra para ela. Oi, gente. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Também vou me autodescrever, senão também vou esquecer. Minha memória não é muito boa. Eu sou uma mulher preta, retinta, tenho cabelo black curto, né, tentativa de um moicano. Estou usando brincos em argola prateado, em cordão prateado. Estou vestindo um macacão verde escuro, um tênis branco com listas pretas. Eu acho que é isso. Meu nome é Rúbia Luísa. Sempre quando eu começo a falar, eu sempre faço uma brincadeira rapidinho. Eu tenho uma questão, terapia agora, né? Eu sou uma pessoa imperativa, juro que não foi pelo YouTube que eu descobri isso, eu fui no médico direitinho. Ninguém me falou isso no meio da rua. E o que isso se dá no meu corpo, né? Eu tenho uma questão da dicção, eu falo às vezes um pouco rápido. Então a hiperatividade me traz essas coisas, né? N outras coisas eu falo às vezes um pouco rápido e nervosa. Com o Antônio e com o Rajão, aí pode ser uma coisa meio rádio, né? Mas caso vocês não entendam alguma coisa, pode falar comigo, me perguntar, que eu acho que também é legal essa troca também, né, na mesa. Acho que para além da ensinar, também aprender. Então, fiquem à vontade para falar comigo também. E pode, se quiser colocar já o slide, não sei se já está disponível. Enquanto isso, eu vou falar assim, eu sou Rúbia Luísa, eu me formei pela UFRJ em 2015, em biblioteconomia, né? E hoje em dia eu faço mestrado na UFRJ também. Estou tentando terminar, acho que um dia eu consigo. É uma questão de tentativa. E aqui é o meu projeto. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre meu trabalho na Biblioteca de Artes Visuais do Parque Lage, né? Como se dá essa difusão e como vai conversar também com o Antônio e com o Rajão essa parte pedagógica, né? Essa difusão e compartilhamento desse processo que eu faço no Parque Lage. E eu vou falar um pouquinho da memória ancestrais e futuros possíveis, né? A biblioteca pública, para quem não sabe, o Parque Lage é a biblioteca pública de artes visuais, especializada em artes visuais, né? Mas ela é pública ainda assim. Eu vou falar um pouco da mediação da informação nesse lugar, discutindo a relação étnico-racial. Pode passar, por favor. E aqui eu faço uma brincadeira, né? Na nossa área tem uma... Gente, eu vou ficar um pouquinho de lado, não sei se atrapalha a filmagem, atrapalha? Não? Tem uma brincadeira muito interessante, porque quando eu fui convidada para falar aqui, né, a primeira coisa que eu sempre penso quando sou convidada é entender o título do seminário, do projeto, né? E o que mais mexe com mulher preta é a questão da memória, né? Mexe muito com a gente, né? Essa relação com o nosso corpo preto o tempo inteiro.
E aí, quando eu vou trazer essa discussão para a minha área, tem uma brincadeira que é sobre se o acervo ele é memória. Está ali a resposta já, era uma brincadeira, mas já está a resposta. E a gente brinca que, quando você fala de espaços informacionais, você não pode falar no singular, né? Então, a gente fala que o acervo ele não é memória. O acervo faz parte de uma construção de memória, né? Óbvio que ele é memória, mas assim a gente brinca porque não existe só uma memória, ela é pluralidade. Então, assim, a biblioteca da FRJ tal, da universidade, da instituição, conta a história daquele lugar. Não, ela faz parte de uma construção de várias memórias. Quando você fala que um lugar só ela é a memória daquele lugar, você também está meio que tirando a oralidade também, né? Porque tem também a memória oral, né? Então, quando a gente fala que tudo é todo o contexto, né? Tudo é muito mais ampla a memória. Então, vem discutir que a memória ela nunca é singular, é sempre a pluralidade. Então, o arquivo, a museologia, a biblioteca nunca é o acervo. Ela faz parte desse acervo, né? Faz parte dessa memória, na realidade. Pode passar, por favor. Aliás, Dani, pode me proibir, porque, gente, eu sou libriana, né? Então, a pessoa fala até amanhã. Então, segura aqui, olha, deu tempo, eu paro de falar. E aí, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória na biblioteca, né? Em 2014, eu entro na Biblioteca de Artes Visuais como estagiária. E aí, quando eu vou ser entrevistada, a primeira coisa que eu sempre faço nos lugares é tentar descobrir que lugar é esse, né? E aí eu li rapidamente sobre o Parque Lage, sobre a Escola de Artes Visuais, que é a EAV, a sigla. E aí eu consigo passar na fase, eu entro como estagiária, e em 2015 eu me torno bibliotecária responsável pela biblioteca. E nesse período que eu entro, em 2014, na Biblioteca do Parque Lage, uma coisa muito importante que estava acontecendo naquele momento era o processo de acervo do Memória Lage, né? Até que a Pamela e a TAP fizeram parte dessa pesquisa. Foi uma pesquisa incentivada e durou 1 ano. E essa ideia era recuperar documentos, fotografias, coisas que faziam parte da história da Escola de Artes Visuais. E aí, nesse momento, eu me deparo um pouquinho, rapidamente, que estava no meio do processo, né, que história é essa dessa escola que eu estou entrando, né? E aí acaba o projeto, em 2015 me torno bibliotecária oficial, e eu vou rapidamente tentando entender essa história desse lugar. Porque a gente tem uma relação muito complicada de não conhecer esse território que a gente está ocupando, né? A gente lê por alto, não entende a história. E aí começa a entender que lugar é esse que eu estou ocupando, né? O que é a EAV, né? Enquanto contexto das artes visuais, enquanto Rio de Janeiro, enquanto Brasil, enquanto até América Latina, assim. E aí, quando, em 2015, eu ocupo esse cargo como responsável, na época, a Lisete Lanhada era diretora e ela propôs fazer uma parceria com pessoas da história de arte para trabalharmos juntos e pensarmos cultura para a biblioteca. Esse foi o meu sonho, né? Eu sempre falo que existe vários tipos de biblioteca, isso é muito importante, né? Tem aquela do silêncio, que vocês ouvem o famoso não fale muito alto, né? E tem também outras bibliotecas que também elas divulgam cultura, divulgam também, eu falo que é biblioteca falante, né? Que tem barulho dentro. E quando eu começo a entender o que é a Escola de Artes Visuais, eu começo a compreender que é uma escola que tem uma ideia de experimentação, é uma escola que foge um pouco da ideia convencional de uma educação, né, aquela coisa do MEC, então ela tem outra forma de pensar. Ela tem pessoas iniciantes, pessoas mais velhas, que podem entrelaçar enquanto estudam na mesma sala de aula, não ter essa hierarquia, no sentido de eu entrei no início e vou sair no 8º período. Então, quando eu começo a entender esse local, e eu começo a compreender onde eu estou ocupando, a primeira coisa que eu penso é, vamos abrir a biblioteca. E abrir em que sentido? Trazer para cá barulho, fazer aqui movimento cultural, né? E aí, na época, a Lisete propôs um evento chamado que é Curador Visitante, que era trazer pessoas de história de artes visuais para compormos essa relação, né, da biblioteca e da arte e propor ações e atividades. E aí, como eu gosto muito de nomear o nome das pessoas que trabalharam comigo nesses anos todos, né, as 3 curadoras que eu trabalhei foi a Beatriz Lemo, a Ana Luísa Fonseca e a Tânia Balduin. E quando a Beatriz, a primeira curadora, fala: o que você quer fazer na biblioteca? Que eu não conheço muito de biblioteca. Enfim, eu falo: eu quero abrir a biblioteca. Porque a biblioteca ela não tinha essa relação de acesso aos livros, por exemplo. Você tinha que ir lá na bibliotecária, pegar o livro e ler. Eu falo: não, eu quero abrir a biblioteca e quero trazer para cá a cultura. E a primeira coisa que eu penso, além de abrir a biblioteca, é entender que acervo era esse que tinha nesse lugar. E o acervo era praticamente pessoas, homens, brancos, europeus, né, que praticamente é o que determina a educação de artes visuais, né, essas referências, como sempre. E tinha pouquíssimos livros de autores e autoras pretas na biblioteca. E aí a gente começa também esse projeto de trazer, além da cultura, também dessas mediações e ações, também os livros para a biblioteca por esse acervo.
E a gente inicia um processo de fazer atividade na biblioteca. A gente inicia lançando um livro, com aulas abertas, né, com algum tipo de performance. E aí começa a minha relação também de trazer essa discussão da memória negra para a escola. E pode passar, por favor, o próximo slide. E aqui eu falo um pouquinho das nossas ações e vou focar em alguma mais importante que a gente propôs durante esse período. Assim. A gente, pensando como biblioteca, que é uma biblioteca que se move e também pratica cultura, entendendo também que é uma escola de artes visuais, né, que também é experimental e também para as pessoas mais experientes, a gente, em 2019, a gente propôs um trabalho chamado Humberto Sussurro, que era uma ação que trazia performance para a biblioteca, e onde você podia transitar entre as próprias estantes dos livros. Então, foi uma loucura, vocês pensem bem. E foi muito interessante. E nós tivemos 10 ações de performance. Uma mexeu muito comigo, porque a gente sempre tentou trazer essa discussão da memória preta para a escola. Essa ação aqui, primeiro, em 2019, que foi Livro Xaxará, da Camila Rocha Campos, da Keina e da Beatriz. E qual era a ideia dessa performance? A Camila, ela trazia uma discussão que ela sempre teve embasamento de homens brancos europeus na artes visuais. E ela raramente tinha esse contato como base, como referência de pessoas pretas na arte, né? Não era essa referência base, né? E aí ela falou que ficou muito, isso machucou muito ela enquanto corpo preto, né? Não tinha essas referências enquanto pesquisadora. E ela nos propôs fazer o seguinte: fazer uma performance na biblioteca, onde você pegava o livro dessas pessoas, aí tinha Picasso, tinha Monet, nas estantes, jogava o livro no chão, né, numa altura considerável, para que esses livros caíssem por terra, vamos dizer, né? E, no final, fazíamos uma fogueira nesse livro para tacar fogo nessas memórias que machucavam ela. E, no final, era jogado um pozinho que a gente usa muito no candomblé, que é o age. Se eu estiver enganado, alguém me corrige, que é o age o nome. Que é um pozinho roxo, azul, que ele tem uma relação muito com a cura, né? Então, no final, está meio escura a foto, né, gente? Mas é que era escura a performance, de fato. E aí ali estão os livros em forma de fogueira, e, no final, elas sopravam esse pozinho para curar essa relação do corpo preto a partir dessas vivências na universidade, né? Enfim, dessa relação da branquitude nesse corpo. Assim. E aí foi interessante, porque o livro ficou todo sujo de pó, de uage. Para limpar depois foi maravilhoso a conservação do livro. Mas foi curado, eu acho que é importante foi isso, mas eu acho que a biblioteca também se propõe a quebrar paradigmas também, né? Que livro é esse que não pode mexer, não pode tocar, às vezes não pode sujar, de fato. Então, a gente tenta também sempre quebrar essa relação de construção do que é o livro, né? Que objeto é esse que não pode fazer nada. E a gente conseguiu fazer isso. Também trazemos também para a biblioteca aulas abertas, né? Que foi da Milena Lisa, professora preta. E ela dá aula dentro da biblioteca da gente, quando ela nos oferece esse tipo de aula. Então, a gente também traz essas ações na biblioteca. E, aqui, no último, também pensamos também na nossa livro também, né, que foi a Valéria, a Carol e a Letícia, que é a nossa varandinha da biblioteca, para quem não sabe, tem uma varanda lá. Então, aqui tem umas ações que a gente faz na biblioteca, sempre trazendo a discussão étnico-racial para o espaço. Assim, né? Pode passar, por favor, gente. E aqui começa a gente iniciar o nosso próximo projeto, que é o mais importante da biblioteca. E aí, nesses anos todos, desde 2015, a gente fazia esse tipo de ações na biblioteca. E aí, em 2019, entrou um pouco de dinheiro, né? Inclusive, tem dinheiro para a biblioteca, que foi o coordenador. A gente sofre muito, os arquivos sofrem muito, né? Museu, os arquivos, né? Biblioteca. Então, entrou dinheiro, a gente faz festa, gente. Aí é uma loucura. E aí, a gente, no início, pensando... Quando a gente fala de memória, e eu falei do Acervo Memória Laje, a gente começa a pensar nessa relação, que escola foi essa que se iniciou em 75. E aí, uma coisa muito importante para quem não sabe, enfim, a Lélia Gonzalez, ela foi convidada pelo Ruben Gerstmann, primeiro diretor do Parque Lage, a dar o primeiro curso institucional do Brasil de cultura afro-brasileira na EAV. E aí é muito importante a gente entrelaçar essa relação da memória com a atualidade, né? Então, a gente é um acervo bibliográfico que trabalha a parte de arquivo, que é a memória da escola, e traz ela para a atualidade, para discutirmos o que está acontecendo agora e também o que foi proposto no passado, né? Ontem, acho que a Manu falou sobre apagamento, né? Sobre o esquecimento. Então, assim, o tempo inteiro a gente está lutando, né? Resistindo, para ficar lembrando quem somos nós, que corpos são esses, o tempo inteiro, porque senão as pessoas apagam. Isso é
intencional mesmo, né? Eles vão nos atropelando em todo sentido, porque para ele é necessário, né? Esse ele fala de gente branca da elite, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, quando eu entrei no Parque Lage, eu não sabia que Lélia era professora do Parque Lage, por exemplo. E até hoje tem pessoas que são alunos do Parque Lage e não sabem quem foi Lélia e quem é Lélia no Parque Lage, por exemplo. Né? E aqui eu trouxe até alguns documentos que a gente tem acesso. A Lélia, por exemplo, quando deu aula no Parque Lage, ela fez um evento que ela só chamou de Gilberto Gil, gente assim que vocês não conhecem muito, Gilberto Gil, Luiz Melodia, Jorge Bacalé. Então, assim, a Lélia traz para esse lugar do Parque Lage essas discussões, também esses eventos, né? Então, assim, quando a gente descobre quem é Lélia, a gente vamos fazer sobre isso. E o Hospedando é um trabalho de trabalhar a memória da escola. A gente trabalha com um evento com uma pessoa. A gente iniciou com a Lélia Gonzalez pela importância de quem é Lélia. Essa é mulher preta, pesquisadora, antropóloga, historiadora. E aí qual a ideia do projeto? É trazer esses documentos, fotografias desse passado, ocupar a biblioteca com uma exposição, e nesses meses teríamos debate, conversa acima disso, né? Também ações, enfim. E aí a gente trouxe esses documentos muito importantes que lembram a memória da Lélia no Parque Lage, né? Porque assim, quando a gente fala de construção, né? Quando eu falei que o acervo ele não é memória, ele faz parte. A Lélia tem várias pessoas que contam a história da Lélia, né? E aí a gente tentou trazer a Lélia no Parque Lage, né? Dessa importância enquanto movimento Brasil também, né? Você ter no Parque Lage o primeiro curso institucional que hoje em dia o MEC reconheceu do Brasil, o primeiro, gente, isso é muito importante. As pessoas não saberem isso em 2024, assim. Então, que apagamento é esse que a gente sofre o dia inteiro, né, desses corpos de mulheres e homens pretos, enfim. Pode passar, por favor. Estou com tempo ainda, né? Tá. O próximo slide, por favor. E aí nós fizemos várias conversas, né? Também trouxemos ações, falamos sobre dança afro-brasileira, porque Lélia discutia muito bem no corpo preto. E aí, no final, a gente descobriu, né, nessa pesquisa da memória do corpo preto, das pessoas pretas, assim, que Zezé Mota, né, só Zezé Mota, ela foi aluna da Lélia Gonzalez, assim. E muito legal isso, assim, todo mundo chorou, a gente foi uma loucura no final, ela cantou, assim, não tinha mais ninguém com a maquiagem na cara, assim, no final. Aí, nessa vez, a gente convidou a Keina, né, para fazer a mediação, e a Raquel, que estudou a Lélia Gonzalez no mestrado, né. E a Zezé Mota foi a fala principal. E interessante sobre memória, a Zezé Mota, quando ela falou para a gente como que foi ter aula com a Lélia Gonzalez, só para vocês entenderem como é importante essa memória, né, ser sempre resgatada. Ela falou que, na época, existia movimentos acontecendo nos Estados Unidos, da discussão da cultura preta, enfim, né, étnico-racial, e está meio fraco no Brasil. A Zezé Mota, ela iniciou a carreira há muito tempo na televisão. E aí, quando ela vai ter a aula com a Lélia, ela descobre no jornal, anunciando o curso da Lélia Gonzalez. Ela, vou lá conhecer essa relação aí da cultura afro-brasileira, né, que está sendo discutido. E aí ela vai ver a aula da Lélia Gonzalez, e, a partir da aula da Lélia Gonzalez, ela nos falou isso, eu tenho gravado isso, ela fala que ela começa a rediscutir o corpo dela na televisão brasileira. Ela não quer mais ser o personagem que é empregada doméstica e escravizada. Então, ela começa a levar a discussão para a televisão, que sempre as pessoas pretas, naquela época, só eram vistas como empregada doméstica e escravizada. Então, graças ao curso que ela teve com a Lélia Gonzalez, ela começa a pensar sobre isso e se divulga esse debate, né? Então, assim, olha essa importância de trazer essa memória para a gente entender como muda, né, as estruturas de fato, assim, né? Ela falou que chegou a recusar alguns papéis porque eram os mesmos papéis sempre de empregada doméstica. Então, o curso da Lélia proporcionou a ela essa relação, né, no corpo dela. E aí, aqui, no final, a gente convidou... Foi Januário, inclusive. A gente ficou muito feliz. Ele falou sobre a Lélia, todo mundo chorou. Enfim, foi só uma choradeira no final. Mas foi muito importante trazê-la. Assim, a gente ficou muito emocionada com esse resgate e essa fala da Zezé, né? Pode passar, por favor. E aí, o projeto Hospedando, ele deu continuidade até ano passado, né? Falamos ecossensorial, discutimos natureza, né? Porque, para quem não sabe, Parque Lage, ele tem uma floresta que cerca o lugar, né? Então, discutimos também outros debates, né? E o último Hospedando que a gente fez foi Hospedando patrimônio, assim, né? Quando a gente fala sobre relação pedagógica, essa relação da memória, a gente trouxe... Foram vários encontros, né? Mas eu coloquei só 2 aqui, para vocês verem as fotos. Uma da ideia que eu tive nesse Hospedando Patrimônio foi trazer a discussão do patrimônio imaterial, que é as religiões afro-brasileiras, né? Para quem não sabe, o Ifá, o Umbanda e o Candomblé são patrimônios imateriais no Rio de Janeiro.
E a gente trouxe aqui essa conversa. Eu convidei a mãe Márcia Marçal, a mãe Flávia Pinto e a professora Rosemary, que fez uma relação com artes visuais, né, desse patrimônio material, da relação da religião afro-brasileira nos museus e como está entrando, né, nesses lugares, né, elitistas, enfim. E ela faz esse entrelaçamento dessa discussão. Assim. Foi muito legal, porque a mãe Flávia, por exemplo, de Umbanda, ela trouxe uma memória muito importante dessa relação da Umbanda com o caboclo, né? Ela fala dessa conexão, que ela falou assim, gente, é muito importante quem é de terreiro conhecer uma comunidade indígena, porque sem eles nós não existiríamos. Eles, a gente fala assim, Umbanda e Candomblé, né? Então ela fala do preto velho, ela falou dos caboclos, dos indígenas. Então assim, essas memórias sempre são trazidas, né, pelas pesquisas e pelas essas falas, assim. Foi bem legal esse encontro. E o último a gente convidou para falar sobre patrimônio material, que foi o Eric Quirino, que falou sobre samba, o Alex sobre capoeira e a Sueli sobre jongo, né, que também são patrimônios materiais no Rio de Janeiro. Então, a gente sempre está tentando trazer esses debates para a biblioteca, né, porque é um acervo de memória. Então, é importante também trazer essas discussões para esse lugar, né, informacional. Pode passar, por favor. E, gente, o meu slide era muito enorme, mas quando eu falei que era 15 minutos, eu falei assim, gente, vou diminuir 20 para 10. E é esse aqui, eu vou falar agora um pouco desse projeto, rapidamente. E aí, quando a Dani falou da parte pedagógica, né, só um adendo aqui, e eu trabalho no Parque Lage. Para quem não sabe, Parque Lage é um casarão, né, ele é um palacete. Um pouquinho da história, rapidamente. Esse palacete ele é de um dono, que era do dono Henrique Lage, Gabriela Benzanzoni, por isso que o nome é Parque Lage. Esse Lage ele é sobrenome. Então, é uma casa. Né? Então, a escola funciona num lugar que era casa. Então, tem quartos, né? Tem salão, enfim, tem a sala e tal. E a biblioteca da gente ela fica num ambiente que é o quarto de vestir da Gabriela. Então, era o closet dela, que é muito pequeno, assim, minúsculo. E a nossa sala de leitura é a banheira. Então, assim, você vai ler na banheira da pessoa. Né? Então, é a sala de leitura. E aí, assim, eu sou candomblessista. E aí eu brinco muito, porque assim, antigamente do candomblé eu não era mãe de planta, né? Aí eu matava cacto, né? Então assim, a pessoa matava espada de São Jorge, é complicado matar essa planta. Eu matava esse tipo de coisa. Aí tem no candomblé, né? Aí você entra aqui, aí você inicia com uma espadinha de São Jorge ali, tu fala, gostei. Aí tu vai com uma arruda, põe na orelha, né? Aí vem com ninguém, de repente, a casa tá um mato, né? E aí esses dias eu tava brincando, assim, se você é de terreiro, não gosta de planta, faz um bori, gente, porque ó, vai levar um coia da mão de santo, porque tem gente que não gosta de planta, você é no terreiro, isso aí, vai tomar um eboga, não vai estar pro seu lado, assim. A minha casa eu pago legal para minhas plantas, né? Então assim, eu tenho uns amiocuca, tem uma jiboia no sofá, é uma loucura, assim. E aí eu brinquei muito assim, porque como o Parque Lage ele faz parte da Força da Tijuca, para quem não sabe, e aí eu comecei a ter essa relação com essa floresta no Parque Lage, né? Aí macumbeira, aí olha a plantinha aqui, cheira ali, rouba aqui uma muda, né? Faz um negócio. É proibido, mas estou lá. E aí, corta essa gravação aí. E aí eu comecei a muito me inquietar, porque, assim, para quem não sabe, o Parque Lage também tem uma parte do educativo, né? Adoro mencionar as pessoas, que é a Patrícia Alves e a Mariana Villanova. Patrícia Chaves e Mariana Villanova. Elas fazem parte do educativo da Escola de Artes Visuais. Né? E elas, qual é a ideia do educativo? É trazer escolas públicas, né, crianças e adolescentes. Aí, peraí, da planta aí, ó, se liga aí, ó, foi uma vida. Vai fazer um bori rápido. E aí, o que elas fazem? Elas pegam essas instituições públicas, né, tanto escola como instituição do governo e da prefeitura, elas fazem um circuito de transitar pela floresta, e aí a parte educativa, né, do processo, e, no final, terminam no casarão, que é a casa. E, muitas vezes, elas vão na biblioteca. Aí fala da Gabriela, do Henrique, e aí, assim, me cansa muito, nada contra, ter amigos. Eu falo sempre de pessoas brancas, né, assim, o tempo inteiro falando do Henrique, da Gabriela. Eu falo, cara, está me incomodando muito, assim. E aí eu comecei a pensar numa lógica do educativo para trazer essa questão da memória ancestral. E aí, macumbeira, aí via floresta de novo, falei, não estou mexendo aqui o negócio. Está recebendo aqui um exuzinho aqui. E aí eu comecei a questionar por que não trazer a discussão para essas crianças e adolescentes da nossa cultura, né, da nossa religião. Né? Eu sou do candomblé. Me incomoda muito, às vezes eu falo com umas crianças, assim, meus sobrinhos, minhas primas, você fala assim para essa criança, batismo, né? Vigia varão, fala até terra para você fala Jesus.
Eu sempre identifico essas palavras, porque é comum, né, desse sistema da hierarquia, da opressão, essas palavras são comuns, Páscoa, o Natal. Mas você fala para ele assim, um abô, o que é um ori? O que é um ebó? O que é um bori para você? O que é um roncó? Eles não reconhecem essas palavras, né? Sobretudo quando é de Angola, né? Então, falam qual é só de Gina? O que é de Gina? Então, o reconhecimento da cultura cristã é tão comum desde no início. Você já nasce batizado sem querer. E aí me incomodou muito e eu comecei a querer trazer a discussão educativa para essas memórias pretas, né, da religião. E aí eu fui afunilando, que tem que afunilar, né? Na academia você aprende a afunilar, né? Vou falar do mundo. Aí a professora, não, fala do planeta, fala do continente. Não, eu quero falar. Aí você termina falando da rua no final, né? Assim que funciona a academia. Ah, quer falar do mundo, ela não fala da ruazinha, 2 quarteirões só, e dá 100 folhas o negócio. E aí fui afunilando o meu debate, né? E a minha ideia foi trazer um ex-aluno, Parque Lage, preto ou preta, que discutia a relação da religião afro-brasileira no Brasil. E também não podia ser presa, porque o IFAM determina o Parque Lage, não podia furar ou estragar a estrutura do Parque Lage. Falei, então tem que pensar em alguém que não vai fazer com que eu seja presa nesse lugar. Assim. E aí eu pensei num cara que eu falo que para mim é um gênio, que é o André Vargas. Eu sou louca no trabalho do André Vargas. Falei, André, a ideia é essa. E aí eu falei, se vira aí, fiquei off, e ele foi se virando. E o cara fez um trabalho em um mês, assim, menos de um mês, e esse trabalho que, para mim, foi incrível. Assim. Já medi entre livros o trabalho, porque a ideia é trazer um artista ou uma artista, vou trazer esse mês que vem uma mulher preta, que é para ficar entre os livros, literalmente. Né? E aí o André pensou um trabalho que, na banheira, ele colocou abô. Para quem não sabe, do terreiro, abô é um banho que você toma, um dos banhos, né, que você toma na religião do candomblé, e ali está o abô, na banheira, em cima, realmente, ele é uma banheira de fato, gente, que tem água, se abrir, inclusive. No acervo, onde ficam os livros bibliográficos, ele fez essa faixa, que é o poeta, é um Iaô, que é linda essa faixa, eu acho assim, magnífica, fiquei muito emocionada. E esse aqui, que é Educação pela Folha, ele fez 5 quadros com A, E, I, O, U, né, que é essa questão da educação pela folha, e ele traz cada uma, no A, I, O, U, uma folha, que é a arruda, a espada, incenso, ora pro nobis e urtiga. E aí o legal é que agora, quando o educativo vai na biblioteca, não discute só agora o Henrique e a Gabriela, discute também a questão do candomblé, essas palavras que intrigam tanto, né? Então a gente pensou nesse projeto, vai ficar inclusive até agosto, quem quiser visitar, é uma exposição do André Vargas, é lindo. E então a gente sempre está pensando em entrelaçar essa relação com a memória, né? Memória preta da gente, né? Então esse é o nosso projeto agora final da biblioteca, acho que vai acabar já, inclusive. Pode passar para o final. Tentei fazer 15 minutos, não sei se deu tempo. E aí, quando eu falo muito de memórias, né, eu penso muito no Nego Bispo, ele mexe muito comigo de várias formas, né, uma fase dele muito famosa, muito importante, que ele fala, nós somos o começo, o meio e o começo. Né? Então, acho que a memória da gente é sempre assim, essa coisa do retornar, né? Lembrar do tempo inteiro, não viver esse apagamento o tempo inteiro. E aí eu tento fazer isso no Parque Lage, na biblioteca, não esquecer quem é Lélia, nossa cultura, nossa religião, as folhas, inclusive, está aí o aviso. E é isso, gente. Eu quero muito agradecer primeiro ao meu Exu, que é meu caminho, minha encruzilhada, minha comunicação, meu pai, o meu dono meu Uri, que é Xangô, e a vocês também, aqui à mesa. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada. Eu acho que agora a gente pode passar a palavra para o Antônio, né? Rajão aceita. Boa tarde, Antônio. Obrigada. Pode botar aquelas imagens dos bairros, por favor? Obrigado. Meu nome é Antônio Carlos, eu tenho 68 anos, trabalho na zona portuária já há 50. Primeiramente, agradeço, né, pelo convite e pela indicação de quem colocou meu nome, que eu não sei quem é. Vou falar. Foi uma confluência, viu? É mesmo? Eu não estou sabendo disso. Não me contaram essa. Quer dizer, peço licença, primeiramente, a Exu, né, porque ia Iemanjá, até porque nós estamos no mar. Não no museu, mas a Baía de Guanabara, né? Porque essa parte toda é aterro. E a autodescrição, né?
Eu estou de tênis azul, calça preta, camisa branca e azul, com alguns detalhes do Instituto Fiocruz, e um colete branco, e uso um chapéu militar camuflado. Mas está todo mundo vendo, né? Bem, então, a ideia de falar da questão dos bairros aqui está muito relacionada à minha vida de criança, né? Meu pai era estivador, a minha tia-avó era secretária do Sindicato das Costureiras, que era aqui na Rua do Livramento, e meu pai era da estiva, né? Trabalhava na Escavagima. E eu vinha muito passear na zona portuária. E aí, em 1982, quer dizer, em 1976, nós tínhamos um cineclube no Morro de São Carlos. Eu nasci no Hospital dos Servidores e fui morar no Morro de São Carlos. Em 76, a gente montou um cineclube chamado Rio Zona Norte, que foi inaugurado pelo Nelson Pereira dos Santos, em Grande Otelo. Em 82, eu já era membro da Federação de Cineclube do Rio de Janeiro. Vim trabalhar no Centro Cultural José Bonifácio em 1982, e a gente distribuiu os jornais, né, chamado Cine Imaginário, para os cineclubes. Então, a gente fazia a separação e enviava pelo correio. E, a partir dali, eu comecei a buscar essa história de negro na zona portuária, né? A gente fez um levantamento, inclusive, meu pai ainda estava vivo, né? Deve ter uns 12 anos que ele faleceu, ele ainda estava vivo, e com essa relação de cineclube, você começa a buscar informações, né? Você queria saber, tal. Como o Rio Zona Norte é um filme que mostra muitas favelas do Rio de Janeiro, nós começamos... Você pode deixar passar as imagens? Obrigado. Eu comecei a buscar uma série de informações. Esse livro aí é um livro de 1995. E eu comecei a buscar uma série de informações, primeiramente pela pesquisa em cima do meu pai, né? Porque meu pai era locutor de escola de samba, que era o Nilo de São Carlos, e depois Cada Ano Sai Melhor, tal, que difundiu tudo em Estácio de Sá. E, a partir daí, eu comecei a pesquisar sobre ele. E isso tudo cai na zona portuária. E aí, a partir daí, eu trabalhei no Zé Bonifácio, em 82, depois fui trabalhar, inclusive, em 98, na época do Cobrinha, Jurema, né, e outros companheiros. Oi? Não entendi. Neia Daniel. Inclusive, fez um curso até com a Neia Daniel, alguns anos antes, inclusive. E aí, na busca de informações e tal, até que, em 1986, nós fundamos o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro. E lá a gente construiu um projeto chamado As Mãos Afro-Brasileiras. O objetivo do projeto era descobrir o que o negro tinha feito no Rio de Janeiro. Como a gente estava meio cru ainda, né, essa coisa da busca, da pesquisa e tal, aí, só 6 anos depois, ou 10 anos depois, que a gente descobre que o Rio de Janeiro foi construído pelos negros. Né? Porra, os caras fizeram tudo aqui. Mas aonde estão essas coisas? Né? E aí a gente foi buscar. Né? Você vê uma série de lugares, né? Isso aqui é uma cadeia, né, que existia na Rua do Acre, que se diz que é a pior cadeia já existente no Rio de Janeiro. Essa cadeia foi construída para prender só padres. Era uma cadeia eclesiástica, né? Era a cadeia da igreja, era só para prender padres. Mas ficava preso aí militares, evidentemente, né? É período de escravidão, os escravos, né? E era uma cadeia onde as pessoas morriam de tuberculose, porque ela é encostada no pé do Morro da Conceição, né? Tem uma pedreira hoje, tem um departamento federal lá de justiça, né, que está no local. Isso aí foi destruído a partir do Pereira Passos, quando ele entra, né, é nomeado no Rio de Janeiro a partir de 1902. Ele entra na zona portuária e destrói a zona portuária exatamente porque tinha a memória da escravidão, né? Tanto que ele, inclusive, tem discurso gravado dizendo que ele dizia que a escravidão era uma grande vergonha para o Brasil.
E aí, para acabar com essa vergonha, o que você faz? Apaga a memória. Então, apagando a memória, né? Só agora que a gente descobre, em 2012, 2017, que existiu o Cais do Valongo, que o Cais do Valongo era um cais de chegada de africanos, né, para ser escravizado. Mas, na placa que o Pereira Passos deixa lá, de 1906, ele diz que é o Cais da Imperatriz e o Cais do Valongo. É da Imperatriz porque, em 1843, ela chega para casar com Dom Pedro II. Mas o Cais do Valongo, o que é o Cais do Valongo? E a grande discussão em relação a essa memória, né, do Cais do Valongo é que o Cais do Valongo é de 1811 e o desembarque dos escravos na zona portuária é de 1769. Então, não pode ter chegado a maioria dos africanos pelo Cais do Valongo, né, porque, na verdade, esse cais não existia. O primeiro cais de pedra construído no Rio de Janeiro. Então, você tem uma memória que é controversa, né? Se a chegada desses africanos na zona portuária, né, transferida aí pelo Marquês de Lavradio em 1769, e o cais só é construído em 1811, tem alguma coisa errada, né? Então, quando se apresentou o projeto, né, para tombamento como patrimônio da humanidade, houve essa discussão. Essa discussão, na verdade, foi, de uma certa forma, meio que vamos deixar isso para lá para a gente, né, caminhar com a questão do tombamento como patrimônio da humanidade. Mas você tem essa lacuna aí muito grande da chegada desses africanos, porque, na verdade, você tem, né, se você dá uma estudada a mais, você conhece, se querendo, pode deixar passar, tá? Uma estudada a mais, você vê que você tem o Recôncavo da Guanabara. Onde era o Recôncavo da Guanabara? O Morro de São Bento até a rodoviária Novo Rio, né? Que aqui vocês vão ver, por exemplo, essa igrejinha aqui, por exemplo, é a igreja São Francisco da Prainha, que é a igrejinha que você tem ali na praça no Largo da Prainha. O Largo da Prainha também é a Praça Mauá, né? A gente só tem, quando a gente fala da Pedra do Sal hoje, a Pedra do Sal só tem evidência em 1900. Na verdade, era tudo pedra da Prainha, né, que era uma grande pedra. Vai passar aí um desenho, inclusive, da Pedra do Sal como era. E aí você vê aqui, ó, a Pedra do Sal, né, você tem um edifício, que é um edifício da SEDAI, que depois foi do INEA e hoje está abandonado, e já estão pensando em ocupar ele, inclusive. Então, você tem, tá vendo, toda essa área, como é que era a zona portuária na época, né? E aí, o que acontece? É claro que a gente não tem ninguém aqui com 120 anos para lembrar como é que era isso, né? Essa memória, ela foi perdida. O que a gente tem são desenhos, algumas fotos do Marc Fer e muitos desenhos, né, do Debré, né, do Rugenda, mas a gente perdeu essa memória, até porque o Pereira Passos fez esse favor para nós. Foi lá e apagou essa vergonha que era a escravidão no Rio de Janeiro. Então, a partir dessas pesquisas, né, dessas informações que a gente começou a ter, a gente começou a fazer aí nesses locais para descobrir, como é que são esses locais hoje. Então, esses locais hoje é o circuito que a gente chama hoje de circuito de herança africana, né? Que antes a gente chamava de turismo étnico. Eu já cheguei a fazer com algumas escolas na década de 90, como turismo étnico, não seria ambiental, era turismo étnico ecológico, porque depois a gente levava as crianças para uma área de proteção ambiental na Barra, tal, para conhecer jiboia, cobra, bicho-pau, tal. A gente fazia dois pontos entre a memória e a ecologia, porque a gente estava sempre falando da questão da reciclagem, tal, etc. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, você tem aí o cemitério dos ingleses e o Morro da Providência, né? Na verdade, chamava-se Morro do Livramento, né? É onde o Machado de Assis nasce. Então, você, para entrar no cemitério dos ingleses, só entrava de barco.
hoje está lá a Cidade do Samba. E a Cidade do Samba também tem memória, porque quem pensou a Cidade do Samba foi o Ismael Silva, em 1929. Ele já falava da Cidade do Samba, né? Então, você tem assim, uma memória que nós temos perdida na zona portuária, apesar desse resgate que a gente está tentando fazer ele agora, que é um resgate ainda muito incipiente, né? Eu trouxe mais desse folheto aqui para todo mundo poder ter uma ideia, né? A gente tem aqui Pedra do Sal, Morro da Conceição, a gente tem, por exemplo, ó, a gente tem aqui o Morro do Pinto e o Morro do São Diogo. O Morro do São Diogo está aqui à direita e o Morro do Pinto aqui com a igreja de Montserrat. Esse Morro do São Diogo não existe mais. Ele foi cortado, ele ia até a Presidente Vargas, próximo ali à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Ele foi cortado. Essa área da Marítima aqui é onde estão construindo os novos prédios ali na rodoviária, né? E o Morro do Pinto também, de uma certa forma, ele foi cortado, né? Mas está lá. Então, você pode... Aí, esse é o Morro do São Diogo, onde vocês viram inteiro na outra foto, né? Isso aqui é o açúcar pérola que existiu, acho que até 1990, tal, ali na... eu chamo de Presidente Vargas, mas tem um outro nome aí, Rivadavia Correia, tal. Me parece que é o nome da rua agora. Mas ali é a rua Pedro Alves, né, que é a área de zona portuária, né? Então, esse morro, ele hoje é conhecido no Morro do Pinto como Morro do King. Ele parece um King Kong mesmo, por isso que botaram o apelido. Todo mundo sabe onde é o King. É esse morro aí. Tanto que ele não tem nem casas em cima, né? Ele fica de frente para a Prefeitura do Rio. Então, a gente tem essa pedreira de São Diogo, tem um filme chamado 5 vezes Favela, que são 5 filmes em um, né? E o filme se passa exatamente nessa pedreira, aonde os donos da pedreira pagavam os próprios moradores para destruir a pedreira, né? Isso aí é um projeto do Pereira Passo, que a ideia dele era tirar o Morro de São Bento, o Morro da Conceição, o Morro da Providência e o Morro do Pinto, para transformar essa área toda numa Paris, né? Ele transformou o Rio de Janeiro numa Paris mesmo, né? Você viu aí que ele abriu a Presidente Vargas, a própria Rua Camerino, vai passar aí a própria a Rua Camerino. Por exemplo, isso aqui é o Cais do Valongo, embelezado em 1843 para receber a Tereza Cristina, que é muito bonito. Quer dizer, essa aí é uma foto ainda lá do Morro da Providência e do Morro do Pinto, né? Essa área aí é uma área que hoje está tudo aterrado. Não existe nenhum vestígio do Recôncavo da Guanabara, não existe mais. Esse vestígio acabou. Hoje é tudo aterro, né? Tanto que o mar está, apesar de terem pensado muito bem o nome do museu, mas ele realmente está em um aterro, né? Inclusive, quando eu falei da questão da cadeia do Aljube, uma das coisas que a cadeia do Aljube fazia era que tinha sentença de morte. Então, de tempos em tempos, eles instalavam a forca na Praça Mauá para matar, né, os sentenciados à morte, né? Que era uma forca meio móvel, né? Os caras iam lá, matava 5, 6, tal, tirava, guardava. Não existe registro nem desenho dessas forcas. Não só aqui, como também na ilha de Villers-Gagnon, que é onde hoje é o aeroporto de Santos Dumont, né? Por onde os franceses invadiram em 1711 e tomaram o Rio de Janeiro e acabaram vendendo depois, né? Tomando o Rio de Janeiro dos portugueses, com o propósito de invadir a Fortaleza da Conceição. Eles destroem, inclusive, a igreja de São Francisco da Prainha e também uma igreja chamada Madre de Deus, que é uma igreja que tem
acima, que é a subida do Morro da Providência, próximo à Rua Camerino. Também não existe mais. Só a garganta aqui que começou a reclamar. Então, eu estou atuando nesse trabalho, né? Eu sou o primeiro guia desse circuito, né? A gente fez um grande mapeamento. A gente conseguiu localizar uma série de lugares, o próprio Lazaredos, que a gente encontrou, próximo ali ao Centro Cultural José Bonifácio, existia uma senzala, que eu cheguei a conhecer alguns vestígios em 82. Hoje que a gente está podendo ir à busca dessas pesquisas, né? Agora, nessa revitalização do Porto Maravilha, foi descoberto 2 vestígios de índio tupinambá, né, do século XVI, um na Rua do Propósito e outro no próprio cemitério dos Pretos Novos. Né? Tem lá uma janela arqueológica com vestígio, né, com pontas de lança, sambaquis, uma série de materiais que a gente chama de vestígio, um sítio de contato de tupinambás com europeus. Então, a gente tem uma série de louças, né, que são faianças, tal, tudo no século XVI. Mas tudo isso é um processo muito lento, até porque é igual a questão da biblioteca, não tem dinheiro. Né? Não tem dinheiro para fazer essas coisas, não existe edital para isso, a gente tem discutido e brigado para que existam esses editais, exatamente porque você tem, não só, por exemplo, pela parte do Instituto Pretos Novos, mas outras instituições, por exemplo, você vai ter o MUCAB agora, que é um museu que precisa de informações, né, para pesquisa, para uma série de materiais que estão, inclusive, jogados por aí. E uma série de informações que, inclusive, os próprios moradores do Morro da Providência, do Morro do Pinto, têm, e eles, primeiro, não conseguem se desfazer, porque a memória é muito forte, né? Não vou jogar isso fora, que isso tem algum valor. Né? A gente descobre agora, em 2013, uma casa de uma senhora no Morro do Pinto, que você, pulando pela janela da cozinha dela, você encontra uma masmorra debaixo da pedreira. Aí, para entrar, você tem que pedir licença, entrar na cozinha, pular a janela para você conhecer. Aí você tem todo um processo de como abrir passagem para fazer isso, como essas informações podem beneficiar o próprio morador. Vamos abrir para visita, cobra aí R$1 tal, para, né, fazer a manutenção, tal, etc. Então, a gente tem um desafio muito grande dessa memória, a gente tem uma série de informações, mas, para acessar essas informações, você precisa de grana, porque são informações caras, você precisa de pesquisadores, você precisa de técnicos para conhecer esse tipo de material, você precisa de uma série de profissionais. Hoje você não tem, por exemplo, uma série de profissionais capacitados para você trabalhar com uma série de questões de restauração. Muitas dessas restaurações estão a cargo de alguns da UFRJ, e, por outro lado, a universidade não tem dinheiro para dar continuidade. A gente sempre cai no problema do dinheiro, porque o dinheiro é que... Obrigado. Então, a grana ela é fundamental para a gente manter a memória. Né? Por exemplo, esse livro você não encontra mais em lugar nenhum. Né? Se a biblioteca, eu acredito que, provavelmente, a Biblioteca Nacional deve ter. Né? Nós compramos esse livro no Centro Cultural Banco do Brasil. Esse livro, nós tivemos que comprar 2 livros, porque o primeiro foi roubado, ficou 6 anos desaparecido, depois devolveram. Tem dessas coisas aqui. Isso aí é o Cabeça de Porco, né, que é em cima do túnel João Ricardo, ali na Central. E o livro desapareceu e sumiu, né? Apareceu 6 anos depois, a gente teve que comprar outro livro.
E todo mundo que a gente mostra o livro, onde eu compro o livro? Tem que buscar, ou encontrar no sebo, tal, etc. Que é muito difícil. Hoje a gente não tem mais... A gente já tentou um contato com a própria editora no sentido de reproduzir o livro, ou faz de xerox, se vira. Põe o livro na rua, porque as pessoas... Que eu acho que é importante as pessoas conhecerem, até porque ele tem uma memória muito importante. Né? Isso aqui é a canalização do mangue que o Pereira Passos fez, porque ele queria... Isso aí é para as pessoas passear, isso aí é uma Paris já. Né? Tanto que Pereira Passos traz para o Rio de Janeiro os pombos. Né? O pombo hoje é uma praga aqui. Né? Vai fazer igual o Jacques Cousteau, que levou o sapo cururu para a Austrália e virou lá uma praga também. Tem essas coisas aqui no Brasil. Né? E aí, todo o nosso trabalho está sendo pautado em cima da descoberta dessas memórias. Com um grande problema, que é a questão da grana. Né? A gente não tem grana para fazer isso. Então, a gente faz os passeios com o objetivo exatamente de despertar nas pessoas. Na maioria das vezes, esses passeios são gratuitos, né? Porque acaba também sendo muito caro para as pessoas, né? Porque tem determinados guias que hoje cobram 50, 70 reais por pessoa, que a gente acha muito caro, porque a gente tem muito estudante, a gente tem muito professor. Quer dizer, o carioca, o brasileiro como um todo, não tem 70 conto para dar um passeio de turismo no Rio de Janeiro para andar a pé. Né? Então, por mais que seja um passeio legal, eu, por exemplo, faço esse passeio já há quase 30 anos, já, basicamente, quer dizer, com alguns intervalos de 4 anos parado, tal, etc. Eu faço esse passeio. O passeio que eu faço, ele leva 2 horas e meia. A gente vai percorrer 4 quilômetros a pé, da Praça Mauá até o cemitério dos ingleses, que é a cidade do samba, tal, que eu acho que de lá para frente as pessoas não aguentam mais, que é pesado. No verão a gente não faz, porque a gente já teve uma série de problemas, de desmaio das pessoas. Tal. Então, é um passeio muito interessante, é um passeio muito legal, você vai descobrir uma série de vestígios. Agora, né, com o projeto do Haidar, que é um sírio, que é brasileiro, né, que ele tem um projeto que se chama Invisibilidade da Mão de Obra Muçulmana no Rio de Janeiro, que é a identificação dos adinkras nos gradis das casas antigas, né, das sacadas, com os seus gradis, uma série de adinkras. Então, é uma informação nova que está todo mundo vindo em busca, tal, para conhecer. Então, você tem uma série de elementos, né, que estão, basicamente, na construção das casas, nos ornatos das casas, né, com esses adinkras nos gradis, nas sacadas, nas próprias portas, da onde saíram esses materiais. Então, enfim, você tem uma cidade com uma memória apagada que revive agora com outro aspecto, né? Que é uma nova cidade, apesar de construída a partir de 1902, né? Eles mexeram mais aqui na zona portuária a partir de 1906 e tal. Então, você tem uma série de elementos que são elementos que a gente pode conhecer mais, porque a gente não tem... Por exemplo, eu fiz passeios com arquiteto da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e eles não conheciam as pedras que foram... Da onde foram tiradas as pedras que compõem o portal e as janelas das casas. Que não dá na faculdade? Né? Eu não tenho faculdade. Tá? Então, tenho feito muito passeios com... A maioria eu faço com universidades, né? Não só nacionais, como internacionais também. Não falo inglês nem espanhol, mas a gente sempre tem, né, um tradutor. Tal. E a gente vê que a gente está descobrindo a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, isso aí é a nova cidade do Rio de Janeiro. Né? Aí você já tem o edifício à noite ali, mas é uma nova cidade.
já mudou todo completamente o aspecto de como era a Baía de Guanabara. Aí já tem aterro, já tem o mar, né? Quer dizer, tem o prédio, né? Que esse prédio que tem em frente é o Dom João VI, mas ele foi construído em 1912. Né? A gente achava que era de 1800, mas 1800 isso aqui era a Baía de Guanabara, não podia ter prédio. Né? Então, a gente descobre que é 1812, como esse aqui, que primeiramente foi hospital da Polícia Federal, depois foi departamento de polícia, depois virou rodoviária, e, por fim, virou, como eu diria, um prédio do Baixo Meretrício, né? Porque existia toda uma seção de prostituição na zona portuária, né? Era famosa pela prostituição. Né? E a rodoviária Novo Rio já surge em 1969, 70, né? Já muda. Então, a zona portuária agora já tomou um outro rumo, porque agora você tem o Boulevard Olímpico. Né? Quando se fez a revitalização do Porto Maravilha, a revitalização foi no Boulevard Olímpico. Porque, se você percorrer a Rua Sacadura Cabral, que é a maior rua da zona portuária, né, todo o interior da Rua do Livramento, inclusive, está abandonada hoje. Então, você vê que essa revitalização só foi uma revitalização ou na linha do VLT ou no Boulevard Olímpico, né, porque o restante, tanto que o teleférico ficou 7 anos parado, foram removidas mais de 500 pessoas e ele funcionou. Se funcionou 4 anos, foi muito. Eu acho que nem chegou a 4 anos. Então, você tem, né, por exemplo, você tem a Casa do Machado de Assis, que é uma coisa que não conseguiram chegar lá para revitalizar, né, e hoje você tem um fluxo turístico na casa, que é enorme, e o lugar está completamente abandonado, não tem nenhum cuidado, nem pela prefeitura, e nem... É claro que o morador ainda não tem essa capacidade de poder cuidar desse próprio território, até porque, né, você vê a própria Pedra do Sal, que é um lugar que, quando chove, alaga, né, a própria prainha mesmo, quando chove, alaga. Então, você tem uma série de questões ainda, né, dentro do território, do próprio, por exemplo, você teria um gabinete português, né, que saiu aqui, que era aqui na Praça Mauá, né, o prédio Dom João VI, lá da direita, lá, que compõe agora aqui, né, onde está a exposição do funk. Não existe, foi para lá, para trás do Teatro Municipal, ou Teatro João Caetano. Então, a Praça Mauá, está vendo? É uma nova Praça Mauá. É a Praça Mauá do Pereira Passo. Bem, eu vou parar de falar, porque é muita coisa. Muito obrigado, hein? Bom, boa tarde a todos, todas. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui nesse espaço com convidados especialíssimos. E até difícil, né, de fechar essa mesa depois dessas falas que foram, enfim, dialogam muito com o que eu faço, mas de vanguarda, né, uma coisa. Então, com licença. Bom, eu estou com uma calça bege, com um sapato azul, camisa branca, com o retrato de Thomas Sankara em detalhes pretos, barba, óculos, cabeça raspada. Meu nome é Pedro Rajão, eu sou pesquisador e produtor do projeto Negro Muro e do Leão Etíope do Meyer, que é uma ação de ocupação cultural lá na Pracinha Agripino, no Jardim do Meyer, um trabalho que já tem 10 anos de atuação. Essa camisa aí é desse projeto, inclusive. E ele também acaba sendo um projeto de memória, de alguma forma, porque, para além da característica mais musical, né, da nossa ocupação, a gente promove vários shows, etc. Inclusive, teve Marina Iris, agora em maio. A gente também promove várias aulas públicas, né? A gente tem um projeto chamado Universidade Volante, que a aula de estreia foi com a Marielle Franco. Ela falou sobre a mulher negra e o direito à cidade. A gente levou também o Carlos Moore, que é um etnólogo, cientista cubano, biógrafo do Fela Kuti, foi intérprete do Malcolm X em Paris, enfim, uma figura incrível.
Enfim, Catiúcia Ribeiro, a gente levou Renato Nogueira. Enfim, é uma ação contínua de 10 anos, uma vez por mês, pelo menos, a gente está na pracinha, fazendo alguma coisa. E eu, por ser cria do Meyer, né, eu nasci no Caxambi, na Rua Ferreira de Andrade, em frente à Pracinha da Macumba, que é vulgarmente chamada de Praça Monteiro Lobato. E a gente não tem... Monteiro Lobato não tem absolutamente nenhuma ligação com o bairro do Caxambi, que dirá com aquela praça. Não deve ter pisado nunca ali, né? E é uma praça que tem muita macumba, então é o nome mais... É a Praça da Macumba, para os antigos, Praça da Candelária. Eu nasci e cresci ali até os 13 anos de idade, e, aos 30 anos, eu fui descobrir que, em frente à minha casa, tinha uma casa muito especial, porque eu, desde moleque, escutava muito barulho de música, de ensaio, barulho de banda, mas nunca soube quem era. E aí, com 30 anos, o professor Luiz Antônio Simas me chamou para escrever um texto falando da minha relação com o bairro, para um livro que ele estava coordenando. E eu fui perguntar para os meus pais algumas dessas memórias assim da minha infância ali na pracinha. E eu perguntei para o meu pai, pô, não tinha um músico famoso que ensaiava, que tocava lá, que a gente escutava de casa? Ele, pô, era o Paulo Moura. Aí eu, pô, cara, eu cresci ouvindo Paulo Moura ensaiando, que maravilhoso. Fui pesquisar sobre Paulo Moura no Caxambi, de quem era essa casa. E aí eu descobri uma entrevista, assim, cortando muito, né, a história, descobri uma entrevista que o Paulo Moura fala: não, a gente ensaiava muito naquela Casa Branca linda lá do Caxambi, que era a casa do Silvio. Aí eu fui procurar quem era esse Silvio e fui descobrir que era o único branco da Cidade Negra. Era o cara que residia lá, onde rolavam os ensaios. E eu fui atrás desse Silvio, falei com ele, comecei a trocar uma ideia. O Leão Etíope, há 2 anos, lançou um selo musical. A gente tem 2 faixas no Spotify, mas ainda é pequenininho. E, na época, eu fiquei muito empolgado com a possibilidade de ter alguma coisa engavetada do Paulo Moura, alguma partitura, alguma música não gravada, alguma coisa. E a gente começou a trocar ideia, assim, sempre eu falando para ele, pô, a minha tia-avó tinha um galinheiro ali embaixo, já em Maria da Graça, que é um ponto do Caxambi de divisa com Maria da Graça. E o Zé Gonzaga ia muito lá comprar galinha com ela e tal. Aí ele, pô, faz todo sentido, porque essa casa aqui era do Luiz Gonzaga. Aí eu falei, essa casa aqui, do Paulo Moura? Ele, essa casa era do Luiz Gonzaga, ele morou de 49 a 62. Aí eu falei, cara, como é que a Praça da Macumba não é a Praça Luiz Gonzaga? Né? Assim, como que essa rua não se chama Luiz Gonzaga? E fui atrás dos arquivos, né, que é o nosso grande parque de diversão, brincar um pouquinho, né, com essa memória. Encontrei fotos do Gonzagão apresentando Dominguinhos para a imprensa pela primeira vez dentro daquela casa. Descobri que ele casou na mesma igreja que os meus avós, no mesmo ano, em 46, na Ferreira de Andrade. Então, e como que os meus pais não sabiam disso, sabe? Como que até os vizinhos mais velhos com quem eu conversei não sabiam disso. Então, né, aí já falando do Negro Muro, que é esse projeto que vocês estão vendo algumas imagens aí, imagina, para eu ver como é que estava difícil. A gente pintou um muro em frente à casa do Luiz Gonzaga, contando um pouco dessa trajetória dele nesse período, né, que é o período de ouro da era do rádio, né? Então, certamente, um período que ele compôs muitos dos clássicos que a gente canta até hoje. Ele morava no Caxambi. Como que isso não é uma memória pública, né? Então, o nosso muro acho que ajudou um pouquinho nesse processo. Eu trouxe como uma fala inicial esse exemplo de um muro mais que eu tenho um pouco mais de afeto por ser o lugar onde eu nasci, onde eu cresci, que eu só fui descobrir isso com 30 anos. Mas Lima Barreto, por exemplo, que está aí, que morou no Meyer, né, uma figura célebre do Meyer, né, que nasce no mesmo dia da fundação do Meyer, que é 13 de maio, ele morou ali em Todos os Santos, na Rua Major Mascarenhas, e a casa dele, até os anos 90, ainda existia. Teve uma galera muito empenhada em tentar preservar, mas virou um grande condomínio desse, chamado Renovare. E aí, enfim, a gente conseguiu pintar um muro ao lado, da onde era a casa dele, com autorização dos moradores. A arte foi aprovada em assembleia e tal. Conseguimos apoio do Norte Shopping.
Mas, na época, o Samba da Grande Rio, que foi campeão, homenageando Exu, foi 2022, se eu não me engano, a gente escuta muita música no processo de pintura, ali, bota a caixinha de som, e esse samba estava estourando. E o Cazé, que é o artista que trabalha comigo, né, que é o cara que assina todos os 58 muros que a gente pintou até agora, em 6 anos de projeto, ele tem um processo que chama de grid, né, que é um processo anterior à pintura do mural mesmo, que muitos dos artistas usam palavras, letras aleatórias. A gente escreveu todas as entidades possíveis no muro, assim, todos os Exus possíveis no muro. E isso incomodou muita gente, assim como a gente já imaginava. Mas depois que a arte ficou pronta, né, e era uma arte que ficou 1 ano para ficar pronta, então eu fiz uma pesquisa assim das menções que Lima Barreto fazia ao bairro de Todos os Santos, a Rua Major Mascarenhas especificamente. Então a arte contava alguns desses trechos, eram 5 cenas. 8 meses depois do muro entregue, os moradores simplesmente fizeram uma nova votação e decidiram apagar o muro de bege. Então, o que sobrou foi aquele retrato que estava aparecendo, que é só o Lima com o fardão da BL. Né? A gente fez essa provocaçãozinha aí de leve. E a gente conseguiu, com o Instituto de Patrimônio e a RPH da Prefeitura, a gente conseguiu instalar 4 placas reconhecendo alguns lugares históricos para a cultura, para a história preta do Rio, um deles a Casa do Lima. As outras 3 foram a casa de Lélia Gonzalez, em Santa Teresa, Ladeira de Santa Teresa, número 106. Quem quiser visitar, fica do lado do Convento das Carmelitas. Lá também, no Grande Quilombo, né, que é a escola de samba que o Candê fundou em 75, que é a Cari, na Rua Uzelei, no número 810. Está lá dentro, tem uma foto da Selma, filha dele, que é uma das Iabás, da Feira das Iabás, abraçada com o busto, com a plaquinha. E na casa do maestro Anacleto de Medeiros, né, da Banda dos Bombeiros, em Paquetá. Essas foram as 4 placas que a gente conseguiu como inauguração do Circuito da Igualdade Racial, que é uma parceria nossa com o IRPH. Esses muros todos que a gente pinta, a gente sempre tenta fazer uma inauguração trazendo ou a figura, né, obviamente, se ela estiver viva, ou a família, né. No caso do Lima mesmo, né, a morte dele fez 102 anos, ele morreu em 22, no dia de Todos os Santos, no bairro de Todos os Santos. O Lima era cheio de efeméride, né? E quando a gente fez a inauguração, eu convidei 2 sobrinhas bisnetas que não se conheciam. E, hoje em dia, elas fazem churrasco e mandam foto para mim e tal. Então, de alguma forma, a gente conseguiu conectar, né, enfim, parentes de Lima Barreto, fazer essa inauguração. A gente fez a inauguração do muro de Paulinho da Viola, que ele teve presente em Botafogo, pertinho de você. A gente inaugurou o muro da Zezé Mota, no Mucabe. Zezé também inaugurou. Elza Soares ainda inaugurou o muro dela lá na Água Santa, na Rua da Pátria. Quem tiver a curiosidade de dar uma olhada. Alcione também, ali na Mangueira, bem perto do Museu do Samba. Bom, foram 58 muros, né? Então, assim, é muita história. Quando a gente vai falar de profusão de memória, né, eu gosto muito de contar a história do muro do João Cândido, que a gente pintou na própria casa que João Cândido morou, lá em São João de Meriti, na Rua Turmalina, que hoje mora o único filho vivo dele, dos 11 filhos que João Cândido teve, que é o seu Candinho, está com 84 anos, até hoje insistindo para ver o pai dele reconhecido no livro do Herói da Pátria. Né? João Cândido recebeu em vida ainda o título de cidadão de Encruzilhada do Sul, nos anos 50, que é a cidade natal dele. Ele está reconhecido no Herói do Estado do Rio de Janeiro, no livro de Heróis do Estado do Rio de Janeiro, mas ainda hoje a Marinha se recusa a reconhecê-lo como herói nacional. Né? Então, a gente, durante a pandemia, foi isso, a gente fez um crowdfunding para pintar 4 muros, um deles foi o do João Cândido, e foi muito emocionante, porque o Candinho, além de acompanhar todo o processo, de ir lá servir cafezinho para a gente, abriu o arquivo pessoal da família para a gente fazer
a pesquisa, né, que foi compor a arte e tal. Candinho é vascaíno, eu sou flamenguista, mas eu percebi que no dia que eu conheci ele, que ele estava com um chaveiro do Vasco, e ele falou que o aniversário dele era no dia seguinte. E ele também comentou, papo vai, papo vem, que ele nunca conseguia ver os jogos de São Januário, porque ele chegava lá de gratuidade, tinham acabado, ele tinha que voltar para São João. Aí eu liguei para o marketing do Vasco no dia seguinte, falei assim, cara, então, vocês estão aí, né, com uma campanha super forte de racista, isso é maravilhoso. O filho de João Cândido é vascaíno, um senhor de 84 anos, hoje é o aniversário dele. Vamos fazer uma gracinha aí? Vocês conseguem uma camisa? E aí os caras mandaram de um motoboy uma camisa com o nome do Candinho. Eu fui lá no aniversário dele entregar, e eu acho que, a partir daí, a gente conseguiu estabelecer uma relação, né, de carinho, de cuidado, de confiança. E, a partir daí, a gente pintou o mural. Tem uma cena muito bonita que eu tenho uma foto, inclusive, no nosso Instagram, quem tiver curiosidade, Negro Muro, do seu Candinho. Estava um calor, né? São João de Meriti, em janeiro. A gente chegava lá às 8h30 todo dia para pintar. Então, o seu Candinho sem camisa, assim, na rua, sentadinho na cadeira de praia, e uns 3 moleques assim ao redor dele, olhando a foto que a gente entregou para ele impressa da arte que viria a ser pintada, né? A gente mostrou para ele autorizou e tudo mais. E a molecada perguntando: pô, esse aí foi teu pai? Não sei o quê, teu pai foi preso? Pô, ele matou alguém? Ele está vivo? E ele explicando: não, meu pai foi herói da Marinha, não sei o quê. A molecada de 7, 8 anos. Isso para mim, assim, quando falo de construção de memória, do próprio filho dele estar falando para a molecada que mora ali, que nunca ouviu falar de João Cândido, não tem ideia de que ele morava naquela rua, isso, para mim, foi um troféu que eu guardo na minha cabeça e no meu coração. Mas teve, depois da pintura, obviamente, no dia da inauguração, né, tipo, tem uma plaquinha que morou João Cândido e tal, aí aparece vereador, secretário de Cultura, que a gente nunca viu em momento nenhum, mas aparece para tirar foto, não sei o quê, para fazer discurso no microfone. O que né, foi legal, assim, porque chamou bastante atenção para a casa. E depois, na época, o presidente da Alerj, o André Siciliano, na época, ele, quando deputado, ele que foi o projeto dele que tornou o João Cândido herói do Estado do Rio. Então, um mês depois da nossa pintura, o André Siciliano foi inaugurar uma placa oficial da Alerj, de bronze. Aqui morou o herói do Estado, João Cândido e tal. E, para a recepção do presidente da Alerj, a prefeitura tampou o buraco da rua, refez calçada, trocou poste da rua dele. Então, depois disso, né, teve um impacto visual ali nas redondezas da rua. A Secretaria de Turismo adicionou o muro como trajeto do rolezinho de São João, que eles levam ônibus com escola municipal lá. Enfim, o João Bosco gravou um vídeo cantando Mestre Sala dos Mares para o Candinho. Sabe, foi um processo muito lindo, muito maravilhoso que a gente viveu e que ainda vive. Assim, depois disso, o Vasco também nunca mais deixou com que o Candinho não pudesse assistir os jogos, então ele tem acesso direto. Construiu-se uma ponte ali bonita também. Esse muro que está passando agora foi aí azeitado por uns 2 anos antes da gente conseguir pintar. Ele fica na esquina da Rua do Resende com a Rua Riachuelo, na Lapa. A gente chama de Academia Negra de Filosofia. Eu acho que ele é um exemplo interessante de pensar a gente fala tanto ressignificação, né, mas de pensar uma outra construção de memória desse lugar, porque ele também parte de uma provocação. Ali, a 110 metros dessa esquina, tem a Academia Brasileira de Filosofia. Eu não sei se vocês conhecem o prédio ou se já viram aberto. Eu nunca vi aberto, e eu moro na esquina dessa rua. Essa casa foi a casa do General Osório, depois foi Museu do Exército nos anos 70, e desde 2006 é a Academia Brasileira de Filosofia, que eu, assim, numa breve passagem pelo site deles, havia apenas sobrenomes, né, alemães, né, havia referências ali que, obviamente, não contemplam saberes negros, africanos, né, enquanto filósofos, principalmente.
Então, a gente pintou, aproveitando essa estrutura de gneiss, que tinha um muro, como se fosse um panteão mesmo, assim, a gente colocou 10 filósofos negros vivos, né, 5 homens, 5 mulheres, cada um de uma área diferente da filosofia. Colocamos adinkras em cima de cada um deles que se relacionam com a sua área de pesquisa. E, do lado, que tem uma... Antes dos 10 retratos perfilados, o Cazé, né, que é o artista que trabalha comigo, meu parceiro, inclusive, o Cazé não pôde vir hoje, gente, porque a gente está pintando a Escola Politécnica da Fiocruz. Hoje é o aniversário do Joaquim Venâncio, que dá nome à Escola Politécnica. Hoje ele faria 129 anos, se não me engano. E ele foi reconhecido como, um parênteses gigante, né? Ele foi reconhecido como técnico de laboratório, mas ele foi, na verdade, guru do Adolfo Lutz, da Berta Lutz, de todos os grandes cientistas da Fiocruz. E é um muro gigante, ele não pôde vir por causa disso, ele está lá pendurado no andaime. Eu estou aqui no ar-condicionado falando com você. O Cazé, quando a gente começou a pintar esse muro, tem um outro pedaço do muro que fica ainda na Riachuelo, que não tinha essas divisões, assim. E eu queria fazer uns 16 filósofos. Ele falou, não, vamos fazer 10, vamos fechar em 10. Eu falei, pô, cara, mas vai ficar muita gente de fora. Não, vamos fechar em 10, eu quero criar alguma coisa também, assim. Além de só reproduzir os retratos, né? Ele pediu para mim que eu escrevesse um texto que fosse inspirá-lo para criar uma arte que desse conta de representar a filosofia africana. Eu falei, mano... um desafio muito difícil. Falei, faça uma representação de Exu como um grande orixá da palavra, né, do movimento, aquele que mata um pássaro ontem com a pedra que ele jogou hoje, né? Isso é uma grande questão, né? É uma reinterpretação filosófica do tempo, né? Do cronológico, maravilhosa. Vamos colocar um Exu como um orixá filósofo. A gente está na esquina da Riachuelo com a Resende. Ele, beleza, mas não vou botar o Exu orixá, não, vou fazer Baba Egum. Eu falei, tá bom, pode ser também. Vamos lá, vamos brincar com essa ideia da pedra, né, de lança-pedra. E, quando eu estava pesquisando ainda para o Lima Barreto, isso 2 anos antes, eu me deparei com um texto dele que fala que é a nossa filantropia, que ele está criticando a hipocrisia da elite brasileira que prefere doar dinheiro e fazer caridade ao invés de justiça social, né? Basicamente, resumindo muito, é isso que fala a crônica de Lima Barreto. Ele conta que, com 6 anos, ele nasce na Rua Ipiranga, né, em Laranjeiras. Ele, aos 6 anos, perde a mãe e vai morar com o pai na Rua do Riachuelo, e estudava na Rua do Resende. Então, é precisamente nessa esquina que Lima percorreu muitas vezes. E nesse texto, o Lima fala que, no final do texto, ele dá um exemplo de uma senhora que era, enfim, uma senhora moradora de rua, que era conhecida da família e que muitas vezes passava lá para pedir uma ajuda, para pedir um dinheiro, e que o Lima pegava o dinheiro que o pai dele dava para ele, para que essa senhora desse colo para ele, que acolhesse ele, com saudade da mãe que ele tinha. Então, eu falei, pô, cara, faça uma representação de Exu em que o Lima pareça criança no colo dele. E foi isso que ele tentou fazer naquela arte ali. Esse mesmo muro fica do lado do sobrado que foi casa da Chiquinha Gonzaga. Então, logo depois que a gente terminou de pintar, a gente começou a pintar esse mural, porque era do mesmo estacionamento. E a casa da Chiquinha Gonzaga está virando uma Smart Fit, agora, que já está totalmente descaracterizado. A gente acompanhou o processo da obra. Está todo preto, espelhado, horroroso. Mas a gente conseguiu botar uma Chiquinha Gonzaga ali tocando piano, com um manifesto abolicionista do lado dela. Então... quando cada personagem, né, cada muro que a gente vai preparar, tem essa imersão, né, na história, em cada biografia que a gente vai visitar. E na maioria das vezes, passa por histórias de dor, né, passa por histórias de negação, de apagamento.
E o Negro Muro está se dedicando aí na contramão desse projeto, né? Desse projeto de apagamento, de destruição da memória do protagonismo negro. A gente agora está pintando Joaquim Venâncio, que é uma figura do campo científico, né? O Joaquim Venâncio, ele é conhecido como mestre dos sapos. Ele era mineiro, chega no Rio de Janeiro em 1909 e morava dentro da Fiocruz. E ele tinha um conhecimento intrínseco da terra, da manipulação da terra, de anfíbios, principalmente, que foi servir para orientar os grandes cientistas da Fiocruz. A gente voltou de Brasília mês passado, inauguramos nossa primeira exposição, que está no Ministério da Saúde. Foi um convite muito bonito também para homenagear a Dona Ivone Lara, né, que, além de ser vanguarda no mundo do samba, a primeira mulher, né, da ala de compositores do Império, etc., também foi enfermeira, assistente social, terapeuta ocupacional, trabalhou como monitora da Anísia da Silveira. E essa exposição conta um pouco dessa história. Está lá no túnel de acesso do Ministério da Saúde, junto com 12 estandartes de mulheres da saúde de todo o Brasil. Assim, uma homenagem ao SUS e às mulheres da saúde do Brasil. E a gente ainda quer, inclusive, quem quiser se aproximar para a gente conseguir viabilizar isso, a gente queria pintar Juliana Moreira esse ano ainda, para reivindicar também o lugar do negro dentro das ciências do Brasil, né? Não é demérito algum que a gente pinte artistas e atletas, mas é sempre o lugar onde fala-se do destaque do negro, né? E a gente também é muito brabo em várias outras áreas, todas, e a gente está tentando fazer isso como forma de mapeamento, né? O Negro Muro, hoje, eu apresento como um projeto da cartografia da memória negra do Cidade do Rio. Eu tinha um pouco de receio, né, de se soar um pouco arrogante, mas agora que a gente está com 58 muros, né, já dá para... não sei quanto tempo eu tenho também. Já está apertado, né? Bom, esse foi o último muro que a gente pintou no passado, que foi de Mãe Beata, né, dentro do seu axé. Foi um dia muito maravilhoso. Mãe Beata foi um dos primeiros muros que a gente pintou lá na Rua Riachuelo, também, na Lapa. E a convite, enfim, do Adailton, filho dela, de toda a família do Ilê, a gente fez esse trabalho. Acho que fica até bonito de terminar a minha fala com ela ali atrás. A Mãe Beata, eu tive a sorte de conhecê-la, entrevistei Mãe Beata para um documentário que eu estou fazendo há escandalosos 12 anos sobre o Fela Kuti, e a Mãe Beata conheceu ele pessoalmente, num aeroporto na Costa Rica. E ela disse que ele veio falar com ela porque a sua roupa chamou a atenção, ele veio perguntar e tal. A Mãe Beata falava iorubá arcaico. Enfim, gente, é isso. Obrigado pela paciência. Obrigado. Nós que agradecemos, né, gente, a fala dos três convidados. Eu teria várias coisas para comentar, pensando, né, nessa perspectiva que eu trouxe no início da educação junto com a difusão. E nas encruzilhadas também, né, pensando até também, já que a gente está falando aqui de nós pessoalmente, né, da questão de eu também morar no Meier, do Negro Muro estar no nosso território ali, então muitos desses personagens eu também não sabia que moravam ali no Meier, né? Então volto do trabalho de metrô, passo pelo muro do Luiz Gonzaga, então a gente vai, né, volto também ali pelo Meier, pela estação, tem o do Grande Otelo, que eu comentei também com você, né? Então a gente vai passando. E a fala da Rúbia também, né, trouxe muito dessa questão da gente pensar em outras perspectivas para quem está visitando esses espaços que muitas vezes não tem esses personagens, né, as pessoas negras como protagonista, e a gente trazer esses protagonismos. Então, a gente teria muita coisa aqui para conversar. E o Antônio também, o IPN, né, tudo que o IPN tem aqui nesse território, inclusive, que a gente está aí, o trabalho que o IPN vem fazendo nos últimos anos de resgate da memória. Então,
Eu poderia ficar aqui comentando, mas nós temos perguntas. Eu acho que a plateia, né, precisa que a gente passe aqui as perguntas e as dúvidas da plateia para os nossos convidados. Nós temos várias perguntas para o Antônio. Antônio, vamos lá. Boa tarde. Espera aí, que eu preciso do óculos, gente. Esqueço do óculos. Quarentei, então, né? Boa tarde. Minha pergunta é para o Antônio. Queria saber se ele poderia comentar um pouco mais sobre como funciona o encontro desses vestígios e memórias, como lidar com esses encontros, qual a luta que vocês travam ou não para conseguir guardar essas memórias e os seus vestígios. Depois tem mais também, mas você quer que eu faça todas? Pode, claro. No caso dos vestígios, por exemplo, encontrado no IPN, por exemplo, você tem lá, é um cemitério que funcionou durante 61 anos, que é de 1764 a 1831. Então, estima-se ter 50 mil corpos enterrados, mas o cemitério tem 100 metros quadrados. Então, me parece que tem 75 casas em cima do cemitério. Só nessa casa, né, que foi descoberta em 96, é que tem a pesquisa, né? Então, a gente tem lá, já abrimos 3 janelas arqueológicas, foi recolhido uma série de materiais, como ossadas, faiança, né, louças, garrafas, material ferroso e tal. Nós temos um laboratório que a gente está construindo agora, que é uma reserva de laboratório, que é um laboratório de arqueologia, onde a gente vai ter todo aquele processo de climatização, aqueles cuidados, tal, igual a biblioteca. E esse é um trabalho que a gente conseguiu umas emendas parlamentares, e essas emendas é que estão sustentando em fazer a obra, porque você tem toda uma complexidade muito grande da obra, porque não pode ser qualquer empresa, tem que ser uma empresa específica e tal, e tem aquela coisa da concorrência. O Estado exige, né, que dá, né, dando essa emenda parlamentar, uma série de exigências que diz necessária, quer dizer, é necessário porque eles precisam, sei lá, fazer uma justificativa, né, para quem libera o dinheiro. E aí um processo muito longo. A gente está 1 ano para fazer um laboratório de 2 salas que não tem nem 100 metros quadrados. Então, você imagine que é um processo assim demorado. E, enquanto está nesse processo demorado, nós tínhamos, em parte, havíamos enviado para o Museu Nacional uma parte de ossadas. E a gente perdeu essas ossadas por conta do incêndio, né? E aí a gente tem uma reserva de material que tem lá, a gente tem 3 arqueólogos que estão fazendo uma catalogação, tal, limpeza desses materiais, tal, identificação, etc. A gente tem lá no próprio IPN. Só que eles ainda estão em um local que ainda não é o local eficiente para ter esses materiais. Você não pode ter o osso num lugar que faz 35 graus. Né? Você tem que ter aí uma temperatura bem fresca, né, para esse material não se deteriorar com mais rapidez. Por exemplo, a gente tinha uma ossada, né, que era da Baquita, que foi a primeira ossada inteira que foi encontrada, e nós tivemos, por conta de uma chuva no Rio de Janeiro, essa chuva estourou o cano de água pluvial que sai dentro da janela arqueológica. Então, alagou a janela arqueológica e nós tivemos que retirar as ossadas. Quer dizer, quando você tira uma ossada, que é uma ossada inteira, que foi encontrada, mas, na verdade, tem 5 pessoas junto com ela lá, mas totalmente fragmentadas, né? Porque os corpos lá eram jogados, né? Na verdade, o processo de enterramento, eles rolavam os corpos nas esteiras, colocavam fogo, quebravam os ossos e jogavam para enterramento. Então, é muito fragmento, é totalmente fragmentado, muito fragmento. Então, você recolhe esse fragmento todo até descobrir que é masculino. Então, segundo o livro de óbito, diz que são 50 mil corpos enterrados, na sua maioria, crianças de 5 a 21 anos de idade.
Então, é um processo assim, meio difícil você pegar um monte de ossadas desfragmentadas, queimadas, né? E identificar ali um ser, né? Isso aqui é um masculino ou feminino. Então, a ossada feminina, que foi encontrada inteira, né, que os arqueólogos nomearam como Baquita, a gente sabia que era uma menina, tal, por causa do processo do fêmur, tal. Isso você tinha uma identificação. Mas o resto é pesquisa laboratorial, e a gente precisa ter... Nós ainda não temos um laboratório. O laboratório é o UERJ, é o UFRJ, que também tem uma série de dificuldades. Quer dizer, você não tem financiamento para esse tipo de pesquisa, né? Como a gente encontrou uma série de fragmentos do índio Tupinambá do século XVI, que a gente também não tem laboratório para esse tipo de pesquisa. Então, você tem uma parceria com o Museu do Índio, tal. Quer dizer, você tem que organizar um instituto só para cuidar desses fatos, né? Então, a gente tem lá material, a gente tem uma vitrine com uma série de materiais sendo expostos. Nós encontramos, quer dizer, nós recebemos lá um operário que fez uma obra aqui na Pedra do Sal e encontraram 40 ferros de marcar. Mas ele só chegou com um lá. Então, com um que ele chegou lá, falou, poxa, eu fui lá perguntar para nós o que seria aquilo. É um ferro de marcar escravo. Falei, tem mais do que isso? Pô, tem uns 40. Só que nós só fomos, ele chegou lá umas 5 horas, nós só fomos procurar esse material só no dia seguinte. Falei, pô, essa hora tem alguém lá? Não, foi todo mundo embora. Nós fomos lá procurar, e eles já tinham vendido para o ferro velho no mesmo dia. Então, a gente perdeu o material, porque tem um processo na questão da escravidão, né, que os pesquisadores não conseguem encontrar, que é o seguinte, é o nome dos donos de escravos. Você pode procurar em qualquer lugar, em qualquer arquivo no Brasil, você não tem. O arquivo que a Igreja tem, por exemplo, esse livro de óbito é da Igreja Católica. A Igreja Católica não dá acesso a você, nenhum pesquisador, né? Nós fizemos uma cópia do livro de óbito, porque nós fizemos uma negociata com os Mormons, e os Mormons é que nos deu uma cópia em microfilme. Então, a gente acabou, vamos inventar aqui um livro de óbito aqui. Então, a gente fez uma cópia. Mas, ele, basicamente, a gente não tem acesso. A gente não sabe o nome dos traficantes que traziam os escravos para o Brasil. A única forma que a gente teria seria através do livro dos ferros de marcar, que são as iniciais dos donos dos escravos. Por outro lado, alguns historiadores descobrem que esse processo está relacionado à queima dessa documentação, que o Rui Barbosa queimou, mas isso não prova, né? Porque a gente não sabe o que foi queimado. Quer dizer, segundo algumas pesquisas, diz que essa documentação foi uma documentação aduaneira, quer dizer, chegou aqui 500 angolanos, 500 de Moçambique, 500 do Congo, mas a gente também não sabe disso ainda. Mais uma para você, Antônio. Por favor, você sabe alguma informação sobre o cais das proximidades da Igreja de Santa Rita, o primeiro cais de tráfico negreiro? Olha, pelo que a gente sabe, assim, de pesquisa, né, que os historiadores estão pesquisando, a gente não tem uma ideia. É o seguinte, tinha um cais que era na Igreja da Candelária. A Igreja da Candelária tinha uma praia chamada lá Praia do Manuel, né, onde os tigres jogavam, né, as fezes, tal, como na prainha, tal, e como toda praia no Rio de Janeiro, né? Mas a gente não tem, porque é o seguinte, o primeiro cemitério dos Pretos Novos fica na Igreja de Santa Rita, em frente ao Beco das Sardinhas. Você tem vários prédios construídos ali, né? Então, o primeiro cemitério dos Pretos Novos. O segundo cemitério dos Pretos Novos é esse, que foi descoberto em 96, lá na Gamboa. Mas a gente não tem informações sobre cais na Santa Rita. A gente sabe que tinha um alagado ali na Rua Larga, que é a Rua São Joaquim, que hoje é Marechal Floriano, Presidente Vargas, né? Quer dizer, a zona portuária quase foi uma ilha, porque, na verdade, essa história da Baía de Guanabara, ela dava a volta até a rodoviária, ia até a Leopoldina, chegava até o Estácio, ia até onde hoje está o busto do Zumbi dos Palmares,
e seguia mais à frente, que ia até o Campo de Santana. E se vai mais à frente, chega na Candelária, a zona portuária seria uma ilha. Mas o Pereira Passa não deixou isso acontecer. Tem um comentário, eu não sei se é uma pergunta, acho que é um comentário, que é Pequena África, Praça 11 até a Praça Tiradentes. Há controvérsia. Treta, né? Seguindo a mesa anterior. É o seguinte, né? Eu, inclusive, já fui expulso de vários grupos de historiadores, que é o seguinte. Essa eu brigo porque, realmente, a gente é a questão da memória, né? A gente apaga a memória mesmo. Quer dizer, Pequena África é o nome do livro que o Roberto Moura escreveu sobre a biografia da Tia Seata. E não foi o Heitor dos Prazeres que falou. O Heitor dos Prazeres falou Mini África. Quando ele falou isso, era na década de 30, a Rua Presidente Vargas, a Avenida Presidente Vargas, não existia. Então, do Catumbi, Praça Tiradentes, Campo de Santana, Riachuelo, Estacional, que Estácio é Cidade Nova, é o chamado, é a área perigosa do Rio de Janeiro, é os Capadócios da Cidade Nova, né, que era o pessoal do Estácio. Mas até essa área é conhecida como Mini África, pela perspectiva do Heitor dos Prazeres, né? Agora, tem uma história sobre a questão da Pequena África, que é o seguinte. Em 1865, né, depois da guerra, né, nos Estados Unidos, e tal, que o Abraham Lincoln ganha, né, lá tinha uma cidade chamada Santo Agostinho, que é a cidade mais antiga dos Estados Unidos, que lá não houve escravidão. E aí o que acontece? Como era um lugar, né, pantanoso e tal, os negros fugiam para lá. E era de domínio espanhol, que eles fugiam, na verdade, do domínio inglês, né? Então, era de domínio espanhol. Então, lá não havia escravidão. E aí, o que aconteceu? Depois de toda a Revolução e tal, em 1964, eles colocaram o nome da cidade, lá, né, nos Estados Unidos, de Pequena África. Alguns meses depois, se mudou o nome da cidade para Lincolnville. É Lincolnville, que é o nome da cidade hoje, que fica em Santo Agostinho. Né? Então, eu acredito que o Roberto Moura tenha tirado o nome do livro Pequena África, né? A biografia da Tia Seata. E fico imaginando eu que estou fazendo essas referências. Minha companheira já questionou, será que é isso? Bem, é o que eu fico imaginando. Mas é uma questão de memória, né? Porque, na verdade, o Heitor dos Prazeres, todo mundo diz que o Heitor dos Prazeres falou Mini África, Pequena África. Ele não falou, ele falou Mini África. Tem registro, como eu já disse, já fui expulso de vários grupos por causa disso. Tem mais uma. Sou morador da Providência, sei o nome de diversas ruas da região e seus significados, mas não sei o significado da Ladeira do Faria, minha rua. Você saberia? Porque é o seguinte, né? Por exemplo, quem dá o nome de Ladeira do Faria é o Pereira Passos. O Pereira Passos ele fez o seguinte: a Igreja do Livramento, onde o Machado de Assis foi batizado, era virada para a Praça da Harmonia. Em 1906, ele foi lá, fez uma obra e virou a frente da igreja para Presidente Vargas, né? E aí Faria está muito relacionada assim, uma série de nomes, por exemplo, como você tem, por exemplo, na Praça da Harmonia, a Rua do Propósito. Todo mundo pergunta, o que é a Rua do Propósito? É a Rua do Propósito. Né? Porque, o que é a Rua do Propósito? Quem é o propósito? Né? Agora, a Ladeira do Faria, né? Que é a pergunta, né? A Ladeira do Faria está relacionada ao seguinte: nós tivemos, eu acho que em 1900, acho que o primeiro deputado do Partido Comunista, me parece que é o nome do primeiro deputado do Partido Comunista do Morro da Providência, que eu acho que é no período da década de 60. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a gente precisa fazer um passeio com o Antônio no circuito da herança. Eu proponho isso. Agora é o seguinte, 2h30. Estamos no outono, Rúbia disse, gente, é o momento. É uma pergunta agora
do Gustavo para o Rajão, né? A constante mudança da geografia da cidade, como bem apresentado por Antônio, solapa histórias, relações de sociabilidade, religiosidade, protagonismos pretos. Ela solapa também uma geografia musical. Pedro, você que trouxe em sua fala essa perspectiva musical dentro da sua trajetória de redescobertas, faço uma pergunta. Qual é o espaço que a música deveria ocupar dentro das instituições culturais que lidam com acervos? Específicas. O espaço que a música devia ocupar em instituições que lidam com acervo. Bom. É a sua pergunta. Cara, eu acho que o espaço tinha que ser muito maior, né, do que é hoje. Eu sinceramente não sei se eu sou a pessoa mais preparada para falar isso especificamente, mas a maioria dos personagens que a gente pintou são músicos, né? E é muito bonito de perceber como que cada bairro, cada comunidade contribui nacionalmente para a construção do que a gente vê como música brasileira, né? A gente pintou o Salgueiro, foram 11 personagens, né, lá em cima do Morro do Salgueiro. Inclusive, procurem a Caliel. Caliel é um espaço maravilhoso que tem lá em cima. É uma padaria originalmente, mas também é a sede do Caxambu do Salgueiro, também é a sede dos encontros das mestras herveiras do Salgueiro, em convênio com o SUS, então faz ações de saúde, de educação, de aula de Yorubá até manicure, uma coisa maravilhosa. E aí, tipo assim, eu dei esse exemplo do Salgueiro porque a Tijuca, por exemplo, ela acho que reivindica pouco esse lugar da importância para a música no Rio, mas tem desde vários baile funks clássicos, né, até várias escolas de samba. Jardim Macalé nasceu na Tijuca, Tom Jobim nasceu na Tijuca, enfim, Milton Nascimento nasceu na Ponte de Bonfim, perto do Tijuca Tênis Clube, e fora a Grande Tijuca, né, os bairros anexos ali. O Catra, por exemplo, ele era da rua Almirante Marechal, alguma coisa Catrambi, na usina, daí que veio o nome dele, né? Enfim. Eu já saí totalmente da tua pergunta, mas eu acho que, né, tipo assim, a gente pintou a Clementina de Jesus no Engenho Novo. Eu nasci no Meia, na rua Caú, que fica ali entre a Marechal Rondon e o antigo Jardim Zoológico, onde nasce o Jogo do Bicho. Aquela rua é uma das ruas de acesso à comunidade de São João e não tinha nenhuma memória de Clementina, né? A gente pintou o muro do lado da casa dela, que hoje é uma oficina, porque o dono da oficina não queria que a gente fizesse nenhum tipo de intervenção. É um muro chapiscado, não à toa, é 71 o número da oficina. Você vê. E a gente, cara, assim, dentro desse mapeamento fica... Cada muro que a gente pinta, a gente fica colocando, né, as caixinhas de som, tocando aquelas biografias de Moacir Santos. A gente pintou na Glória, dos muros mais antigos que a gente tem, não sei se vocês já viram, a Benjamin Constant. Moacir, quando chega de Pernambuco, mora no Engenho Novo, mas depois mora ali do lado do amarelinho da Glória. Foi muito bonito, porque um dia a afilhada dele, sabe aquela música que o Ney Lopes botou uma letra na música Maracatu, Nação do Amor, que o Gilberto Gil canta. Em inglês é April Child, que era uma criança de abril, que era afilhada dele. A afilhada dele passou e falou, cara, essa criança sou eu, não sei o que, obrigado. O Negro Muro acaba, inevitavelmente, sendo um projeto muito musical. Então, eu sempre vou defender que haja mais espaço nessas instituições. E se a gente puder estar, inclusive, levando muito dessa memória, né, de arquivos ou para a rua, né, para o Leão Etíope, por exemplo, ia ser fantástico, né, a gente conseguir ter espaços públicos, né, de acesso público gratuito que estão fazendo também, ecoando, né, esses arquivos. Obrigada. Nós já estamos no finalzinho da mesa, né, infelizmente, nosso horário já está apertado.
Mas eu queria encerrar falando novamente sobre a questão das encruzilhadas, né? Agradecendo o Instituto Moreira Salles pela oportunidade de nós estarmos aqui conversando e que esse seja o início de outras conversas, né? Porque a gente está aqui, nós vimos que temos muitas interseções, temos também muitas questões financeiras, né? Com as nossas instituições, com os nossos trabalhos, que refletem um pouco também o quanto a cultura, o acervo, a educação, muitas vezes são colocados, né, num segundo plano. E eu acho que isso saiu daqui dessa mesa, é importante que seja mencionado também. E espero, né, que a gente consiga se encontrar de novo para continuar dialogando em outros espaços, já que aqui, né, o nosso tempo se esgota. E agradecer mais uma vez a presença do público e a participação de vocês aqui comigo. Boa tarde a todos.